que nós falamos sobre o assédio, sobre a importunação. O profissional da massoterapia, o que é? O que é a função do massoterapeuta? Nós trabalhamos com técnicas de massagens para tratamentos, para fins terapêuticos, estéticos, esportivos, entre outros, tá? Não faz parte da massagem fazer massagem sensual, massagem sexual, massagem tântrica, não faz parte da formação do massoterapeuta, não faz parte da grade curricular do massoterapeuta, não são atribuições de um massoterapeuta, tá? É importante deixar isso muito bem claro, porque muitas pessoas acabam procurando uma massoterapeuta ou um massoterapeuta, uma massagista, um terapeuta de massagens com outros fins. Existem profissões que atendem com essas massagens, terapeutas tântricos, massagistas que trabalham em casas de massagens. Quando vocês vão procurar, dá uma lida lá no perfil da pessoa, ela deixa muito bem claro o que ela faz. Ok? Eu falei também um pouquinho da história da massagem, que teve uma época que a Igreja Católica proibiu a massagem justamente por entender que o toque era um ato pecaminoso e que tinha conectação sexual. E aí depois de um tempo, durante um bom tempo a massagem foi proibida. Depois, com o francês, a massagem voltou novamente a ser executada, ser trabalhada aí tanto no Oriente, no Ocidente e expandir o mundo afora, certo? Agora, onde que entra o assunto da importunação sexual? Infelizmente, como eu falei, muitas pessoas acabam procurando a massagem com outras finalidades. E tem também aqueles clientes que, durante a massagem, ele também pode vir a se excitar. Mas isso não quer dizer que ele está te importunando, que ele está com segundas intenções. Cabe a nós, massoterapeutas, nós profissionais, fazermos esse discernimento, entender a reação do cliente, ok? Se aquilo está te importunando ou não. E para esclarecer melhor, é isso mesmo, Flavinha, infelizmente acontece muito isso, tá? Nos dias atuais acontece bastante. E para falar, para ajudar a esclarecer melhor o que seria um assédio sexual, o que seria um assédio moral e o que seria uma importunação sexual, eu chamei uma advogada criminalista, tá? Que é a Susley Rodrigues. Eu vou chamar ela aqui, aí ela vai se apresentar para vocês. Realmente, obrigada por ter aceitado o meu convite, viu? Fiquei muito feliz. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante, né? Muito, muito. Infelizmente, é um assunto assim que acontece diariamente, né? E, infelizmente, muitos massoterapeutas, não só massoterapeutas, mas pessoas de outras profissões também, mas principalmente da área da massoterapia, que é o nosso caso aqui hoje, muitos colegas de profissão acabam desistindo de exercer essa profissão justamente por essa chateação. Eu imagino. Eu passei por isso algumas vezes. Teve uma vez que foi assim, foi um caso muito sério. Isso me bloqueou em 2014. Eu fiquei 2 anos sem atender homens por causa disso. E criou um bloqueio, né? E depois eu fui atrás para ressignificar isso aí e acabei voltando novamente a atender. Hoje já tenho 11 anos de experiência aí na área. Então, quando o cliente nos procura, você já sabe qual é a intenção, né? Então, a gente faz essas perguntas chaves aí. E eu queria que você nos ajudasse também, né, no lado juridicamente, porque, como eu falei, eu sou professora também de massagens. E muitas alunas passam por isso, muitos colegas de profissão também passam, me perguntam sobre isso. E quando a gente faz
o curso de massoterapia, esse é um assunto que não é abordado. E aí, quando a pessoa cai para o mercado de trabalho e ela se depara com isso, aí que vem a surpresa. E a pessoa não sabe como lidar, né? Então, quando eu dou aula, e isso é uma coisa que eu explico já no primeiro dia de aula. Porque quando você se forma como massoterapeuta, se você vai trabalhar, por exemplo, para um hotel, para um resort, para uma clínica, você não pode escolher o cliente que você vai atender. Agora, se você trabalhar por conta, aí sim, não, eu só vou atender o público feminino, não vou atender o masculino. Entendeu? E aí, por isso que acaba causando essa chateação aí. Então, eu queria que você nos explicasse, porque antes eu também achava que era assédio sexual. Depois que eu vi que não é. Então, eu queria que você explicasse para nós o que é o assédio, porque tem o assédio moral e o assédio sexual. Sim. Correto? Sim. Então, com você, aí você queria se apresentar também melhor para o pessoal, tá? Bom, boa noite. Meu nome é Susley, sou aqui da cidade de Itu também. Sou advogada, minha especialização é a área criminal. E agradeço o convite, tá, Fernanda? Um tema tão importante, né? Especialmente depois dessa lei que entrou em vigor em 2018, né? Que é a lei da importunação sexual. Porque antes disso era muito comum, né? Das mulheres serem puxadas na balada, iam, sei lá, numa micareta, numa rede, em qualquer lugar, e os rapazes simplesmente beijavam, puxavam pelo braço, tudo mais. E não tinha, isso não era criminalizado ainda, né? Era uma importunação, sim, já era, mas não era crime. E a partir dessa lei, né, de 2018, passou aí a ter uma pena que vai de 1 a 5 anos. É uma pena maior ainda do que a pena do próprio assédio em si, porque o assédio, ele envolve muito uma questão de hierarquia, né? Se você está no ambiente de trabalho, enfim, mas na maioria das vezes ele envolve uma situação de hierarquia, né? A gente tem o assédio moral e o assédio sexual, mas nesse caso do assédio, por exemplo, que é diferente do estupro, ele não tem toque, né? É mais a questão da imposição por conta da hierarquia, né? Da posição de poder da outra pessoa, né? Em detrimento da vítima. Um constrangimento, né? Um constrangimento. E o moral, por sua vez, a mesma coisa, só que não tem cunho sexual, mas é essa. Para mim, cortou aqui. De repente, um chefe tem. Cortou? Cortou. Se você puder repetir. Bom, em relação ao assédio. Só um minutinho, Susley. O pessoal que está entrando na live agora, se puder chamar mais pessoas para a nossa live. Então, em relação ao assédio, são essas duas vertentes, né? O assédio moral e o assédio sexual. E normalmente eles acontecem num espaço mais profissional por conta da necessidade dessa imposição da hierarquia, né? No sentido de, por exemplo, ter o seu chefe, o seu líder, né? Que está de alguma forma te importunando, né? Seja com palavras, com gestos, né? O que é diferente já do estupro, né? Onde já envolve aí mais um contato físico, né? Maior do que as duas situações, mas então, a importunação ela é tão grave que a pena dela é muito maior que a do assédio. Que a do assédio é até 2 anos, não me falha a memória, mas a da importunação de 1 a 5 anos de reclusão. Então, eu não sabia que era maior. No caso, sim, Susley, por exemplo, se o massoterapeuta ele trabalha, ele é CLT, sim, né? Aí, no caso, se ele sofre esse tipo de constrangimento, daí é um assédio? Então? Depende do contexto, porque o assédio é qualquer ato libidinoso que é cometido sem o consentimento da vítima, né? Então, se algo de cunho sexual aconteceu com você sem o seu consentimento, por exemplo, dar um exemplo aqui que é bastante, né,
Antigamente, ontem, se você procurar, você vai ter gente te contando que dentro de um ônibus, um homem em estado de ereção, né, encostou em uma mulher, por exemplo. Então, antigamente isso ficava como atentado violento ao pudor, né? Hoje isso tem nome, né? Isso é uma importunação sexual e dependente de chegar a encostar, tudo mais, até mesmo um assédio sexual, né? Então, a massoterapeuta, quando ela vê essa situação constrangedora, mas o cliente é algo físico, né? O cliente tá respeitando, tudo mais. Você percebe, por exemplo, que ele se excitou, né, durante a massagem e tudo mais, ele está te respeitando, e inclusive está constrangido com a situação, alguma coisa assim, é óbvio que tem ali um bom senso, né, ou interrompe, aí vai de cada profissional, né? Mas a partir do momento que esse cliente tenta, de alguma forma, que você perceba que ele está excitado ou que ele tem interesses sexuais, quando na verdade ele estava ali para usufruir de um serviço, né? E o serviço não tem nada a ver com isso. Dependendo do grau dessa importunação, que vai para o assédio, né? Ou para a importunação sexual. Eu, como advogada, procuro observar os elementos, no caso, para a importunação, né? Se eu estiver do lado da vítima, né? Estiver trabalhando pela vítima, obviamente, porque a pena é maior, né? Agora, em relação ao assédio, a pena é menor. Então, assim, como que ele te assediou? Tentou de toda forma ter algo você que você não queria, né? De cunho sexual. Então, assim, é uma linha muito tênue para te falar. Teria que ser uma situação prática para você observar e a forma como você se sentiu que vai determinar se isso é uma importunação, e aí eu diria que é só uma importunação, ou se isso é assédio. Mas lembrando que a pena para a importunação, ela é maior, tá? Ela é maior do que a pena do assédio. Só um minutinho, o pessoal está reclamando aqui do som, está com ruído. Deixa eu ver. Vocês estão escutando direito? Aonde que está o ruído? Quando a Susley fala ou quando eu falo, será? Eu estou com o ar ligado aqui, talvez seja isso. Eu vou desligar o meu ar aqui para um pouquinho. Eu não ouço ruído aqui. Pronto. Desliguei o aquecedor aqui, que eu estou morrendo de frio. Tá frio mesmo. Melhorou, gente? Quem estava falando do som, melhorou? Se puderem dar um feedback aqui para a gente. Deixa eu até colocar aqui. Parou. Ah lá, disse que parou. Acho que era aqui mesmo. Parou? Tô até mexendo aqui para ver se não é, de repente. Não, eu acho que era o meu aquecedor aqui mesmo que estava... Olha lá, o pessoal falou que melhorou. Então, não é mesmo, pelo que eu posso observar, pelo menos. Deixa eu ver. Eita, perdão, pessoal aí. Ô, Susley, então, assim, no caso, que provas que a gente teria? Como que a gente poderia estar agindo? Então, nesses casos, a gente tem o Disque Denúncia, tem a própria delegacia, né? Aqui No caso, teria que estar agindo na hora, no ato. Sim, no ato. No ato, né? Você pode ir até a delegacia, você pode fazer uma denúncia no canal de denúncias. E nesse caso, vocês normalmente não têm testemunha, né? Porque é a massoterapeuta e o cliente. Então, o juiz leva muito em consideração a palavra da vítima nesses casos. A vítima vai descrever o que aconteceu e o juiz vai ver se imputa na questão do assédio ou na questão da importunação. Eu vejo como importunação, mas não é pacificado, né? Eu vi que no início você falou que pensava se tratar de assédio, desculpa, não abuso, assédio, né? E depois você percebeu que era, na verdade, uma importunação por não haver a relação de hierarquia. Mas nem sempre, viu? Nem sempre é necessário que haja, principalmente no assédio sexual, né?
Querendo ou não, o cliente está te pagando pelo serviço e talvez se sinta no direito de fazer o que ele quiser, ou seja, é uma relação de Isso. prestação de serviço também. Mas É isso mesmo. a pena da importunação é maior, então é sempre importante a gente frisar isso, né? Porque a maioria realmente é isso mesmo, falar, eu estou pagando, então ele acha que tem esse direito, né? Sim. E não tem, né? Exatamente. E aí Não, a gente vem assim, a gente vem de uma cultura assim, muito machista e muito patriarcal, no sentido de que, principalmente as profissionais, as mulheres, né, que trabalham com beleza, que trabalham como você no setor de saúde, beleza, bem-estar, dos homens realmente confundirem, né? Inclusive, antigamente usavam o apelido casa de massagem, ou seja, eles banalizavam a profissão, né? sim, Assim como a isso gente mesmo. ouve, por exemplo, mulheres, né, garotas de programa, quando a gente ouve, são modelos. Modelo é uma profissão também, né? Cada Sim, um tem ali cada um executa ali a sua função, o que escolheu fazer, de uma forma. E há um nome para cada função. Então, a gente não pode simplesmente colocar nessa caixinha. E eu acredito que essa cultura, muito machista, por sinal, que hoje em dia tem tanto impacto, né? E deixa as mulheres, as profissionais da massagem, né, tão inseguras. Essa cultura vem justamente desses termos. Casa de sim, massagem, enfim. E não tem absolutamente nada a ver, né? Mas até nada a você ver. explicar, você já foi constrangida, de repente já criou até um bloqueio, um trauma, né? Sim, sim, muito. Eu fiquei bloqueada por 2 anos. E aí depois eu fui atrás, né? Fiz ressignifiquei isso e voltei a atender. Mas eu realmente eu fiquei muito constrangida na época. Na época eu também era casada e não contei pro meu companheiro porque ele era muito nervoso. Eu fiquei com medo. Então às vezes acontece isso, as mulheres, porque isso também acontece com os homens, com os colegas massoterapeutas. Eles também sofrem importunação. Não é só nós, massoterapeutas femininas, os homens também mulheres, né, no caso. E eles também sofrem por parte das mulheres. Tem muitas mulheres também que assediam. E tem homens que assediam os homens. E mulheres que assediam também as profissionais massoterapeutas. Então, assim, no caso, muitas delas não reagem, assim, não reagem sim. Reagem na hora ali, tal, só que não vai atrás. Por justamente não saber o que fazer. E como Né? provar, Ou né? muitas têm medo de perder o emprego, se for um emprego, né? Muitas têm medos, outras, sei lá, por constrangimento, por vergonha, sei lá, por N motivos, não vai atrás, Sim. né? Para ver o que poderia ser feito com relação a isso. E aí, por isso que também eu acho que acontece muito, porque falar não dá nada para mim. E aí eu queria ver com você assim, no caso, quando o cliente nos aborda, se ele já vem com né, com essas intenções ali já é considerado uma importunação ou não? Se você não tiver iniciado o trabalho, a prestação do seu serviço, sim, de qualquer forma, uma importunação, né? Pela forma que ele te aborda, e se essa abordagem tiver cunho sexual, mas você tem o direito de recusar aquele trabalho, né? Mas Sim, por isso que eu perguntei. Porque quando chegou até a mim, eu já corto ali na hora pela conversa, você percebe, né? Sim, mas normalmente eles deixam o atendimento começar para daí tentar alguma coisa. Isso, tem alguns que mesmo assim naquele filtro você não consegue pegar naquela filtragem. Sim. Acaba acontecendo dentro da sala, né? Exatamente. Então, sempre tem o questionamento. Mas você não percebeu antes? Não, eu não percebi antes. Eu fui trabalhar e tinha um cliente. Tem uma pergunta aqui, ó. Nesses casos, quando aparece alguém que te assedia,
e você diz não e ele insiste. O que fazer? Bom, você pode fazer um boletim de ocorrência, né? Relatando, né, esse assédio. Até mesmo hoje a gente tem aí a situação do crime de stalker, se você se sentir perseguida, né? Enfim, de alguma forma, você pode fazer um Porque boletim de tem ocorrência. clientes que acabam perseguindo mesmo. Sim, precisa fazer, né? Como uma medida de segurança, é importante fazer. Então, o máximo de dados que você tiver, que você conseguir colher da pessoa, isso é muito importante, né? Na hora de você elaborar, sim, na hora de você fazer a Tem aqui coleta, o também, máximo ó. de dados. Boa noite, trabalho 12 anos na área e uma cliente no segundo atendimento. Peraí. Ela falou para outra cliente minha que eu toquei nela de maneira indevida. Ao saber da calúnia, procurei a delegacia. Porque às vezes também, esse aqui no caso é um homem, né, que eu tô vendo aqui, e o advogado mandou esperar ela denunciar. Ah, tá. Que eu estava falando, porque às vezes tem mulheres que confundem também, acho que o massoterapeuta se aproveitou dela, que eu acho que é o caso dele aqui, e saiu caluniando ele, né? Tem um caso muito famoso numa cidade vizinha aqui, né? Eu até Teve. cheguei a participar, né? Eu tô segurando. Ah, é? Deixa eu até mexer aqui no carregador, porque eu não sei se a bateria tá ok, não aparece para mim. Sim, cheguei a participar da primeira parte da apuração dos fatos. O que acontece é o seguinte: antes do atendimento acontecer, como existe o toque, como existe essa relação que é para além do diálogo, é preciso que seja esclarecido tudo o que vai ser feito, todo o procedimento. Então, Sim, eu vou tocar nessa parte do seu corpo, tem algum problema? Você me permite? Eu aconselho, inclusive, um formulário. Já especificando as partes que serão trabalhadas e qual a finalidade, né, dessas partes serem tocadas, serem estimuladas. Porque a mulher pode sim confundir, né? Assim como o homem também pode confundir. Porque muitas vezes o profissional faz algum movimento, né, que é inerente ao tratamento, mas aquilo estimula sexualmente o paciente. Então ele pode entender que não só o corpo dele entendeu aquilo como sendo um estímulo sexual, como intenção do próprio profissional em provocar aquele estímulo com essa finalidade, né, de deixar a pessoa excitada e tudo mais. Quando, na verdade, talvez sejam só procedimentos, né? Sim, é o que eu falo. Quando eu vou, por exemplo, o cliente está com dor bem aqui no cóccix, né? Que é bem lá embaixo. Então, aí você tem que abaixar, né? A cueca e tal. Eu peço licença. Falo, olha, com licença, eu vou baixar, tal. Então, eu vou sempre falando o que eu vou estar fazendo, né? Isso. E explico no começo a massagem. Aliás, antes dele chegar até a mim, eu já explico como que é o meu trabalho, para justamente não acontecer isso, né? Mas durante o trabalho também, durante o atendimento também vou falando, né, se acontecer alguma coisa, tal, e já deixo tudo bem claro antes, para não acontecer essas coisas. Então, é importante ter esse formulário, a pessoa marca um xizinho ali, assina que está ciente. Isso, eu faço essa fichinha da anamnese, exatamente, e tem lá um termo lá embaixo, né, termo de responsabilidade, que a pessoa se responsabiliza e tudo mais, e faço a pessoa assinar. Justamente para a gente se precaver mesmo, se acontecer alguma coisa nesse sentido, né? E pode acontecer, porque é um contato físico, né? É um contato físico. O Pul falou aqui, ó, eu tive que colocar para fora 2 clientes e achei que eles iam me processar por algum motivo. Tá vendo? É uma massoterapeuta que sofreu a importunação sexual por clientes masculinos. Sim. Sim, e é comum, é comum. Ontem, quando você me convidou para a live, eu procurei aprofundar um pouquinho, né, na profissão de vocês para eu entender por que é que isso acontece, né? E acontece muito com vocês, do cliente realmente não entender a finalidade. E aí toda semana sempre tem um que tenta assim, sabe? Aí eu falo assim, eu até pergunto meus amigos e tal, eu falo, gente,
aonde que no meu perfil nas redes sociais dá a entender que eu faço esse tipo de trabalho? Porque pelas redes sociais você vê que não tem nada a ver um negócio desse, né? É Eu necessário falo, aí não, esse cara tirou isso. uma desconstrução mesmo, porque o próprio termo massagem, por muitos e muitos e muitos anos, ele foi associado realmente à prostituição, né? É óbvio que hoje em dia o homem sabe perfeitamente que não é casa de massagem, que é um trabalho prestado para bem-estar e não para o prazer, né? Mas ainda Até tem mesmo essa porque, no caso, né, eu tô falando aqui, mas eu não sei, tá? Tô falando uma coisa que eu não sei. Até mesmo porque eu acho que esse tipo de trabalho é muito mais caro que uma massagem, Não, imagino que sim, mas eles pensam né? que há uma possibilidade, né? Eles pensam assim, bom, Sim, se o sim. nome, né, de alguma forma remete, será que não há uma possibilidade, né? Enfim. Aqui em Itu, eu já soube que tem duas profissionais que são massoterapeutas e que fazem o bendito do final feliz. Então, por causa dessas, as pessoas acabam generalizando todo mundo, né? É E complicado. Isso é é complicado, complicado. porque passa E uma. são massoterapeutas mesmo, entendeu? Porém, fazem esse tipo de trabalho. E aí eu falei, como em Tuba, aqui na nossa cidade, né, gente, que tem pessoas de outros estados, aqui de outra cidade, aqui que tá vendo a gente, nossa cidade é muito pequena, então acontece esse tipo de coisa, todo mundo fica sabendo. Todo mundo fica Pelo menos na minha sabendo. profissão, né? Mas aí, na verdade, eles sabem que a função de vocês não é essa, mas eles pensam assim, bom, vai que cola. E aí eles tentam. Nesse tentar É. já é uma importunação. Então, sabe por quê? Isso que eu queria perguntar. Uhum. Porque teve um que me falou assim, ai, vai que você tá precisando de um dinheirinho. Difícil até saber o que te falar nesse momento, né? Porque deve ser tão constrangedor, né? Você Exatamente. responder. Mas isso aí já é uma importunação, né? Por isso que eu falei, por isso que eu falei, eu acho, se por exemplo, é, a gente percebe, e aí no caso, poderia estar gravando essa ligação e serve como uma prova, né? Então, bom, até ele falar por telefone é uma importunação. Você até pode fazer uma videoconferência, você não pode gravar ninguém sem que a pessoa saiba, né? Então tem todas essas Então, por questões. isso que eu queria saber, porque eu também andei pesquisando e falaram pra gente, por exemplo, a gente não pode colocar câmeras dentro da sala quando a gente está atendendo, Sim. né? E falaram para a gente deixar um gravador ligado para gravar se tiver alguma conversa. Eu não sei também se isso seria possível. Então, na verdade, ninguém pode ser gravado sem autorização prévia, mas a gente também não pode esquecer que o magistrado, o juiz, a juíza ali que vai julgar, que eles são seres humanos. Então, embora eles, de repente, não possam usar isso para embasar um processo, isso influencia no convencimento, né? Olha, não posso usar legalmente para o processo, mas ouvi, não gostei da conversa, aquilo vai influenciar na decisão, porque eles são seres humanos, ouviram aquilo causou alguma sensação, algum impacto neles, que vai refletir provavelmente na decisão. Então, para a Uhum. sua segurança, câmera de jeito nenhum, porque de fato vocês não podem, né? Isso viola a Não, intimidade, na verdade. não, Mas a câmera nem pensar. Mas por uma questão de. Até porque a palavra da vítima, nesses casos, já é o suficiente, né? Por estarem vocês numa situação sem testemunhas, levar em consideração a palavra da vítima. Então, eu penso que você não precisa infringir nenhuma lei para obter esse tipo de prova, entende? Porque a própria sim. lei te garante esse benefício, né? Da prioridade na O, conversão. acho que é Eric o nome dele aqui, acho que é Eric. Ele falou assim: como o profissional pode se proteger, barra, defender no caso de calúnia? Então, a calúnia, ela faz parte ali do rol de crimes contra a honra, né? Calúnia, difamação, né? Ameaça, enfim. Nesse caso da calúnia, provavelmente deve ter acontecido, e acho que ele comentou um pouquinho acima que aconteceu com ele,
falsa Isso. imputação de crime, né? A calúnia ela é falsa imputação de crime. Então, por exemplo, se a paciente saiu do consultório dele dizendo que ela sofreu um assédio, ela está imputando a ele um crime. E se ele não cometeu esse crime, ele não precisa esperar a paciente fazer uma denúncia contra ele para ele se defender falando que ele está sendo caluniado. Pode ele, porque ele é a vítima da calúnia. Né? Então, pode ele, primeiro passo, fazer o boletim de ocorrência e representar, né? Que aí, no caso, ajuizar a queixa-crime. Então, o primeiro passo é ir até a delegacia. Realmente, obrigada por ter aceitado o meu convite, viu? Fiquei muito feliz. É muito melhor, né? Isso facilita muito o processo. E aí é feito o boletim de ocorrência de calúnia, você manifesta ali o seu direito de representar e a ação começa a correr. É um tipo de crime contra a honra. A calúnia já é diferente da importunação. Entendi. Então, tá respondido, Eric. Acho que é Eric o nome dele. Então, ele não precisa esperar a vítima entrar com o processo. A vítima vai entrar com o processo daquilo que ela realmente se sentiu vítima. E ele vai entrar com o processo daquilo que ele se sentiu vítima, no que ele foi lesado. No momento em que alguém imputa a você um falso crime, dizendo que você cometeu um crime que você não cometeu, essa pessoa está cometendo crime de calúnia e você é vítima desse crime. Então, você tem todo o direito de fazer o boletim de ocorrência e manifestar no boletim de ocorrência o seu desejo de recorrer. E aí, no caso, depois disso, ele procura um advogado depois? Isso, para ajuizar queixa-crime, né? Para finalizar. O pool, eles falam assim, Fer, já teve umas madames que me ofereceram dinheiro, joias e até carro. E uma delas me disse que eu era gay, que não gostava de mulher. Se isso acontecer de novo, o que posso fazer? Eu creio que é a mesma coisa que você falou, né? Sim, para o caso dele vale da mesma forma. Se ele se sentir incomodado com isso, ele avisa a pessoa, olha, você está me incomodando, eu não trabalho dessa forma. Se a pessoa insistir, realmente procurar a justiça, fazer a denúncia, né? Porque aí já é uma perseguição. É uma perseguição, exatamente. O Eric agradeceu, ele falou que ele é de Florianópolis, olha que legal. Ah, muito obrigada por participar. Por isso que eu falei, tem bastante gente aqui que eu ainda não conheço, né? Para quem está entrando na live agora, gente, essa live ela vai ficar gravada aqui no IGTV, tá? Depois, se vocês quiserem assistir na íntegra aí, fiquem à vontade. Compartilhem também com mais pessoas, porque esse é um assunto muito importante, justamente porque muitas pessoas não sabem como lidar, como agir, o que fazer, e às vezes acaba desistindo da profissão por causa desses constrangimentos, né? Sim, então, olha lá, o Paraná. Muito obrigada. Olha lá, tá vendo? Tem gente do Paraná, tem tudo quanto é canto. O que eu acho muito importante a gente deixar registrado aqui na live é que a importunação sexual, ela passou a ser crime, tá? Desde 2018, você não pode mais puxar o braço. Por isso que eu falei que eu não sabia. Você não pode mais puxar o braço da menina na balada. Você não pode mais levar selinho dela. Faz tempo que eu não vou pra balada, viu, Susley? Então eu nem sabia disso. Não, quem vai nessa pandemia? Quem vai, meu Deus, quem vai? Mas é muito importante, porque parecia uma grande brincadeira, né? E hoje é crime. Não que fosse brincadeira, mas parecia, né? Como tantas coisas que hoje a gente percebe que são negativas, né? E antigamente as pessoas relativizavam. A importunação sexual não só é crime, como a pena não é pouca não, tá? É de 1 a 5 anos. Então, puxar... E não tem confiança. Roubar selinho, encostar o pênis, né? Pegar a mão da moça e colocar. Ou, por exemplo, você está fazendo uma massagem e o rapaz te fala, coloca a mão aqui, ou qualquer coisa assim. A pena é maior até que a de assédio, de 1 a 5 anos. Então, respeitem. Isso serve para as mulheres, serve para os homens. Respeitem, porque é crime. Olha, é bom saber disso, viu? Eu garanto que muitos de nós aqui não sabiam. Uhum. Também por mim.
E depois que eu comecei a pesquisar, né? Comecei a ir atrás para ver, para poder fazer a live, aí que eu vi que tinha, né? E é interessante isso. E deixa eu fazer uma pergunta também. No caso, sim, tem essa parte do antes da massagem, tem a parte do durante a massagem e tem a parte pós-massagem. No caso, assim, o cliente se comportou até na massagem e tal, só que depois da massagem, ele começa a te importunar. Nossa, adorei a massagem. Nossa, você deveria ter pego na minha virilha. Nossa, porque eu queria dar um beijo em você. Nossa, porque não sei o quê. Isso também é? Causa um incômodo, né? Então, assim, num primeiro momento você pode dizer que você não gostou, e é aquilo que a gente sempre fala, depois do não, ou é assédio ou é importunação. Então, você disse que você não quer, a pessoa insistiu, pode procurar a justiça. Você vai ter ali, inclusive, provas, né? Da pessoa. Porque ficou gravado, né? Na mensagem, né? Sim. Porque no caso, foi o que eu falei, isso também são coisas que acontecem bastante depois da massagem. Depois da massagem. É porque eles acham que. Deixa eu tentar botar o celular para cá. Eles acham, Fê, que eles avançaram no grau de intimidade. Eu não sei de onde eles tiram isso. Deixa eu ver, melhorou? Tá bom assim? Melhorou. Eu não sei de Tá onde sai essa ideia de que eles podem avançar no nível da intimidade. Porque a massoterapeuta tocou no deles, mas tocou com o consentimento deles, com uma finalidade específica, que é bem-estar e não prazer. Agora parece que ficou pior aí, viu? Não sei o que você fez aí. E agora? Melhorou? Melhorou. Eu acho que tá pegando bem no fone, no fonezinho que tem aqui, né, na saída de som. Então, na verdade, eu acho até mais comum que eles façam isso depois da massagem do que antes, porque eles se sentem na liberdade, sim, né? A diferença é que vocês tocaram o corpo deles, os profissionais tocaram realmente, mas com uma finalidade, principalmente com a autorização, e não foi ato libidinoso, né? Foi estritamente profissional. Exatamente. Ele, principalmente no caso meu, que tem a fichinha, né? O termo formulário assinado, ele consentiu, né? Tô lendo aqui a mensagem que chegou. O problema, doutora, é por conta das freiras que fazem massagem com final feliz. E o final feliz, no caso de massagem, é aquele que você sai se sentindo melhor e sem dor, não é, Fê? Exatamente. Tem até uma piada, né? Tem um vídeo de uma piada na internet que fala, o cliente fala que é final feliz, você quer só um minutinho. Daí a moça vai lá, aperta uma campainha assim, aí entra um povo com língua de sogra, jogando confete, batendo. Só se for isso, o final feliz. É o único que é possível. Acaba até ficando cômico o negócio, né? Mas assim. É constrangedor ali, principalmente para a mulher, eu imagino, né? No seu caso. Muito. Dá uma sensação de insegurança muito grande, né? E dependendo. Você acaba ficando com medo, né? Sim. Você acaba ficando com medo. Sim, é o que você falou, né? Cria um bloqueio e aí você acaba diminuindo a sua gama de clientes, né? Por conta de um ponto. O que eu sempre falo para as meninas, né? Para as minhas alunas e para os colegas de profissão que a gente troca também, eu sempre falo que tudo vai muito também da nossa postura. A gente também tem que saber se impor ali na hora, o modo como a gente recebe aquele cliente. Porque nem você falou, tem cliente que você recebe com ele, oi, tudo bem? Ele já acha que você já está dando liberdade para ele. Né? Ele, na cabeça, ele já interpreta totalmente errado. Ainda mais hoje em dia, que as pessoas estão cada vez mais frias, não estão se cumprimentando mais. Quando você acha alguém que olha para você e fala, oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Nossa, a pessoa já leva para o outro lado. Alguém olhou para mim. Aí eu já não acho que a culpa é do massoterapeuta, da massoterapeuta. Eu penso que é justamente desse machismo que está ali enraizado, intrínseco,
de que se a mulher tocou no homem é para fins de prazer ou vice-versa, não. São profissões, né? São São profissões. condutas, né? Condutas que foram descobertas e desenvolvidas e aprimoradas para trazer bem-estar. Nem tudo é de cunho sexual, mesmo que se aproxime muito de uma parte íntima. Eu não sei, mas talvez tenha massagem que se aproxima muito de uma parte íntima, né? Eu falo assim para as alunas, para não se aproximarem, para não causar isso daí. Porque, assim, às vezes, o que eu sempre falo, tem até um vídeo meu que eu coloquei na internet e ficou muito polêmico lá no YouTube, teve colegas de profissão que me interpretaram mal, enfim. Que eu falo assim, que o tesão, a pessoa, às vezes, ela nem sabia que na ponta do dedo ela sentia tesão. E quando recebeu uma massagem ali, ela ficou, né, excitada. Então, por isso que às vezes acaba ocorrendo esse constrangimento. Aí cabe a nós repararmos no cliente se aquilo lá vai parar ou não, né? Sim, exatamente. Mas também cabe ao cliente pedir para interromper se ele viu que aquilo fugiu do proposto. Ele estava esperando, né? Exatamente. O Pu falou aqui de novo, ó, aqui na minha região tem muitas mulheres e homens bonitos. A cidade aqui é colonizada por alemães, italianos e poloneses. Daí tanto homem como mulher é assediado. Eu sou uma pessoa pública e isso chama muitas pessoas assim, tanto homem como mulher. E a maioria faz o teste, pelo menos tentei. É o que ele estava falando, vai que cola, né? Vai que cola. Sim, mas isso independe, tá? De você estar numa região que tem muitas pessoas bonitas ou não. Sim, isso é da pessoa, né? Do caráter da pessoa, porque uma pessoa que tem caráter, se ela percebe que ela descobriu ali na massagem um ponto que ela nem sabia que era um ponto de prazer, não tem problema nisso. Inclusive, é mais um benefício que a massagem trouxe para a pessoa. O problema é quando a pessoa deixa isso transparecer para o profissional. Aí que é o problema. Por quê? Porque você deixa o profissional constrangido, né? E dependendo da forma que você expõe isso, você realmente importuna. Você vê que seu paciente está excitado, mas está até constrangido ali com aquela situação, está se resguardando, bom, provavelmente você tocou em algum ponto, né? E para ele é até ótimo que está se descobrindo mais ainda. O importante é respeitar você e não deixar de nenhuma forma, né? Que isso te deixe constrangida. A partir do momento que isso te deixa constrangida, isso te importuna e é de cunho sexual, né? A tentativa ali de um ato libidinoso, qualquer coisa assim, já é importunação sexual aí que a gente falou da pena de 1 a 5 anos. E isso vai a julgamento e tudo mais, é isso? Vai. Uhum. E se for condenado, pode ser condenado de 1 a 5 anos de reclusão. E desde não tem, 2018. E não tem fiança, essas coisas. Então, na verdade, também está no rol de crimes fiançáveis, né? Mas a gente preliminarmente fica complicado da gente falar, né? Pode ser que fique preso, pode ser que não fique. Tudo isso vai depender das características do agente. Ele é réu primário. E porque eu falo que é de 1 a 5 anos, se não tiver agravante, né? Porque imagine essa importunação sexual e com agravante. Um exemplo, não basta a pessoa... você está massageando, ela virar para você e falar, olha como eu estou excitada. Como, por exemplo, ela chegar até mesmo a ejacular. São agravantes. Quando a gente fala de 5 anos, a gente está falando do básico. Quando tem essas agravantes, a pena pode ser ainda maior. Exatamente, porque já ocorreu isso mesmo, no caso da ejaculação. Isso é verdade? Sério, Fernanda? Nossa, gente. Sério? O que a mulher tem que passar, né? Pelo amor de Deus. É isso que eu falo. E aí, muitas. Porque, assim, geralmente, pessoas que fazem massagem são pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior. Sim. E aí, baseado nisso, muitas profissionais
acabam não denunciando por causa do estabelecimento. Ah, sim. Uhum. Você entendeu? Entendi. Para não expor, né, o lugar. Para não expor o estabelecimento, para ela não perder aquela vaga de atender ali naquele determinado local, porque daí ela Você sabe que o dono sabe que não aí, vai chamar mais ela, se ela entendeu? for impedida de denunciar ou qualquer coisa assim, você sabe que aí ela também está sofrendo assédio por parte do superior dela, né? Agora você chegou no que eu queria chegar, Uhum. que é o mais um modo dela também se dar o direito, se ela perceber que ele não está mais chamando ela por causa disso, por ela ter feito a denúncia, Exatamente. É uma forma de assédio também. é uma Um forma de assédio assédio moral, também. sim. Exatamente. É isso que eu queria chegar. Perguntar no caso e você acabou respondendo para mim. Porque acaba sendo os dois, o importuno sexual e mais o E assédio, mais o assédio, exatamente. Infelizmente, né? vítima 2 vezes, né? Vítima 2 vezes, exatamente, que é o que ocorre a maioria das vezes que eu falei, né? Que por eu também dar aula e por ter muitas colegas de profissão e acabam me procurando, né? Então Uhum. eu acabo recebendo muitas essas trocas, né? Aí eu Sim. falo, e o que você fez? O que você fez? E a gente ficava sem saber o que fazer mesmo. Agora você esclareceu bastante aí. Não, e também tem aquela questão, né? Obrigada, Fu. Quem trabalha na clínica, numa clínica, por exemplo, quando vai relatar isso ao superior, né, ao proprietário da clínica, a primeira pergunta é: ah, mas o que você fez? O que eu não fiz nada, eu sou vítima, eu não fiz nada, eu estava trabalhando, o problema é da pessoa que veio aqui sem caráter e cometeu um crime contra mim. O que você vai fazer em relação a isso? Quando você percebe que, de certa forma, você está sendo excluída, estão deixando de te encaminhar, né, pacientes, isso é um assédio moral. Né? Eu Nossa, mantenho, né, a minha olha, reputação e a saúde como do eu gostaria que paciente. muitos massoterapeutas estivessem vendo essa live. Como eu gostaria. Mas vai ficar salva, né? Depois mais Vai. nos comentários dos Ah, massoterapeutas. deixa o Insta da doutora, aí vou querer falar com ela depois. Ah, sim. Ô, Pu, lá naquele post que eu te mandei, tem o Instagram dela lá, eu coloquei. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu ver. É @Susley Rodrigues, isso. Acredito que não. Susley Rodrigues. Coloquei aí, ó. Foi. Viu, Pu? Coloquei aí para você, tá? E para o pessoal também, quem quiser Eu vou tirar só mais dúvidas, confirmar né? aqui um canal que tem aqui para denúncia. Porque às Tá. vezes, infelizmente, a gente ainda tem um serviço, Fê, de atendimento às vítimas, né, de crime sexual, de crime de violência doméstica. Tem um atendimento muito precário. Por exemplo, aqui Sim. na cidade de Itu, a Delegacia da Mulher fecha às 18 e não funciona Nossa. aos finais de semana, ou seja, os crimes que acontecem depois desse horário, né, muitas vezes quando o marido chegou do trabalho, chegou bêbado, coisa assim, ela tem que concorrer com o tráfico que está sendo apurado na delegacia comum, no plantão, Nossa. concorrer com o crime de roubo, toda aquela situação constrangedora, né? A pessoa já está ferida, né? Psicologicamente, Sim. emocionalmente, muitas Sim. vezes fisicamente. Então é importante Uhum. saber que tem um canal. Eu só estou tentando olhar aqui, eu não me lembro se é Uhum. da 185, né? Parece que tinha um tal de 180, não sei o que, não sei se é, Eu acredito que seja. Estou até tentando aqui procurar. que eu estava vendo. Parece que é 180, 190, alguma coisa assim. Então, porque eu tô tão acostumada quando acontecem essas coisas, as pessoas procuram direto o escritório, né? Uhum. Que aí Tem, esses canais a gente acaba. Deixa eu ver. tem algumas pessoas entrando na live agora e queria avisar que a live vai ficar salva. E como a gente já está também quase 1 hora aqui, o pessoal também já está. Agora o Insta mesmo não derruba mais, né? Não. Mas realmente, né? Vai passando.
Ah, tá. Só um momento que eu quero falar, porque às vezes a pessoa fica sem jeito de ir até a delegacia, né? É isso que eu ia Assim, perguntar. Parece que tinha alguma coisa online, alguma coisa assim, ou telefone, não sei. então, tem. Deixa só. Já achei aqui, já falo. Tá. Que é importante saber, né? Porque às Sim. vezes, que nem você falou, a pessoa, né? Se sente Se sente. constrangida, né? Imagina, principalmente imagina aqui tu, cidade pequena, né? É. É, aqui eu achei aqui, ó. Pode ligar no 180, que é a 180. Central de Atendimento à Mulher, Sim, ou 190, que é a Polícia Militar. exato. E 180 aí ele aqui tu. é um atendimento personalizado, tá? No 180. É personalizado, é Ah, diferenciado, eu recomendo ligar no 180. Lógico, não conseguindo, liga para a polícia militar, né? Mas eu aconselho realmente 180 por ser um atendimento especializado, né? porque aqui no caso é Central de Atendimento à Mulher. No caso, se fossem os massoterapeutas homens, aí seria 190? Seria um 90, porque na verdade o crime sexual, em relação ao homem, né, como proporcionalmente é muito menor, tem alguns mecanismos que ele não consegue se socorrer, né? Mas a denúncia pode ser feita na delegacia de polícia civil e o processo vai correr normalmente. Eu não preciso esperar, por exemplo, a suposta vítima, né? Entrar com uma ação, por exemplo, de importunação contra ele, sendo que é mentira e, na verdade, ele foi caluniado. Ele pode tomar o primeiro passo. Ou ele sofreu a importunação, ele pode tomar o primeiro passo. A vítima sempre pode tomar o primeiro passo para denunciar o que está acontecendo com ela, né? Então, Sim, 180 é realmente o caso aí de violência contra a mulher, mas ele pode denunciar pelas vias comuns, na delegacia, enfim, tem suporte da mesma forma. certo. Eu só vou pedir para o pessoal tirar um print nosso aqui. Tá. Se alguém puder tirar um print e nos avisar, fazer um favor. Deixa eu ver se eu consigo, ó. 1, 2, 3 e já. Será que Conseguiu? foi? Acredito que sim. Queria ver se alguém mais tirou aí para a gente. Eu vou estar colocando aqui nos meus stories. E aí depois eu vou colocar também lá no meu feed perguntando para o pessoal o que eles, né, aprenderam aqui, que fichas que caíram durante a nossa live e tal. Eu Qualquer gosto dúvida sempre à de sua ter. disposição também, tá? Qualquer dúvida, manda um direct. Obrigada, Eduardo. É bom saber. E eu fico muito feliz também por você ser aqui, né, da minha cidade. E a gente tá próxima, né? Fiquei Sim, no muito mesmo feliz. bairro, meu escritório é no mesmo bairro da sua clínica, que bacana. Ai, qualquer coisa eu vou lá. Sim, eu sou Pode correr lá na Rua Belém que estarei lá. Ao lado da delegacia, inclusive. Olha só. Que coincidência, né? Gente, alguém mais quer fazer perguntas? Aproveita aqui que nós estamos com a doutora, né? Que ela está nos disponibilizando esse horário para nós, essa consulta. Na Se informação, alguém, né? É importante que todos tenham. Quanto mais se pessoas alguém, informadas, melhor. se alguém mais tiver perguntas para fazer. O pessoal que está entrando na live agora, né? Infelizmente, a gente já está quase no final da nossa live. A nossa live vai ficar salva. É um assunto muito importante. A gente abordou várias coisas aqui, como proceder, o que fazer. Então, a live vai ficar salva aqui do GTV, o pessoal que está entrando agora. Depois vocês assistam desde o começo, que é muito importante, tá? Não desistam da profissão, tem para tudo dar um jeito. Eles que E têm que quem tiver parar mais com isso. dúvidas, e quem tiver dúvidas, alguma coisa, procura a doutora. Vou deixar depois novamente lá, vou te marcar lá nos stories e no meu feed, para quem também quiser saber mais, né? Se instruir melhor para procurar você. Sim, está à Então disposição. é isso. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer, gente? Aproveita aí, enquanto estamos ao vivo. Estamos aqui online.
Estamos aqui online, aproveitem aí. Na live passada, bastante pessoas relataram, né, esses infortúnios aí. E para mim não foi nenhuma novidade saber, infelizmente. Infelizmente. Eu sabia, infelizmente. E acontece toda semana sempre tem alguém com esse vai que cola aí, infelizmente. Né? Graças a Deus, assim, presencialmente já não me acontece mais, mas por telefone acontece muito, infelizmente. Infelizmente. Mas assim, quanto mais informação, né, mais constrangidos esses agressores ficarão, né? Por isso que é importante a gente realmente espalhar a informação. Sim, e isso também serve não só para os massoterapeutas, né, para todas as profissões que os empregados, né, passam por isso, no caso, né? Sim, eu creio que o procedimento é o mesmo, né? É o mesmo. A diferença é que no ambiente de trabalho é assédio mesmo, né? É assédio. É assédio porque envolve uma hierarquia, né? Tem toda uma questão diferenciada. E a pena é menor que da importunação. Então, no caso, Cíntia, eu vi Cíntia ali, Suzy, se acontece isso, a gente fala, primeiro a gente dá aquela freada, aquela brecada no cliente. Se persistir, aí a gente faz a denúncia, correto? Sim, mas se no primeiro momento já for algo agressivo, como nós citamos já exemplos aqui, você não precisa esperar uma segunda vez, né? A gente fala numa segunda vez quando, por exemplo, por telefone a pessoa pergunta, né? Mas você faz, como você mesma disse, né? A massagem com tal do final feliz. Você fala, não, eu não faço. Se esse seu não foi respeitado por essa pessoa, ok. Passou desse não, ou vai ser assédio ou vai ser importunação. Sim. Certo. Tá. Era isso que eu queria saber. Tá certo, então. Então, eu acho que é isso. Se alguém não tiver mais perguntas aí para fazer, a gente vai estar encerrando aqui. E é importante falar. Tem muita gente entrando agora, que dó. É por causa do horário, né? Esse horário das 8. Deu uma descansada e entra um pouquinho na rede social. Mas a live vai ficar salva aqui. Eu espero muito que os meus colegas de profissão compartilhem com mais pessoas. Como eu falei, é um assunto muito importante, né? Para todo mundo estar sabendo aí como lidar, com o que fazer. E vamos dar um basta nisso, né? Alguém tem que denunciar mesmo. Não pode ter vergonha, não pode ter medo, tem que denunciar e acabou. Sim, tem que denunciar. Com certeza. Tá certo. Então tá bom. Muito obrigada, viu, Suzy, por ter aceitado o meu convite. Por essa hora que você passou com a gente aqui, fiquei muito feliz. Obrigada, agradeço o convite, agradeço a companhia das pessoas que ficaram um pouco, que puderam ficar a live toda, mas passaram por aqui, né, para poderem um pouco de informação. Tem muita gente que vai assistir depois. Geralmente as minhas lives estão assim, o pessoal assiste tudo depois, porque esse horário aqui estão fazendo janta, estão não sei o quê. Né, e aí o pessoal acaba entrando depois. Mas é isso. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa semana. O Eric está agradecendo aí. Tem mais alguma pergunta, Eric? Aproveita, hein? Porque às vezes tem pessoas que vão te chamar no particular. Mas seria interessante a pessoa fazer a pergunta aqui, porque a pergunta dela pode responder e ajudar outras pessoas também, né? Sim, é que há um constrangimento, né? É um assunto delicado. Sim. Principalmente se você trabalha na área e você expõe, talvez isso afaste, né, alguns clientes, algumas clientes, no caso dele, que relatou que isso já aconteceu, que ele já foi, né, importunado. Semana passada aconteceu algo engraçado durante a live, que eu comecei a falar disso, e aí entrou bastante homens que eu estava vendo, e daí eu comecei a falar do assunto, eles já se Todo mundo sabe, né? Ninguém quer. Foi ótimo, porque ali já fez